Valéria! Olá, boa noite, pessoal. Tudo Boa jóia? noite, querida. Seja muito bem-vinda. Eu Muito gostaria, obrigada, Mara, pelo convite, né? Eu amo falar de comunicação alternativa, então qualquer oportunidade, eu gente, vejo estamos aqui. mesmo, é uma paixão. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer por você estar conosco, ter aceitado prontamente o convite. Eu sei que você deve estar, assim, trabalhando bastante e, assim, agradeço muito, até porque eu conheço a Valéria de um curso que ela deu sobre comunicação alternativa na Academia do Autismo. Muito bacana. E, assim, o que eu gostei mais, assim, a gente gosta de tudo, mas, assim, é a linguagem, é acessível, com exemplos. Também acompanho o seu canal e eu vejo que, assim, de uma forma clara e com muitos exemplos mesmo, você torna uma coisa mais natural. E o nosso público aqui, em sua grande maioria, são familiares de pessoas com transtorno do espectro autista e profissionais. O tema de comunicação alternativa é recorrente. Inclusive, nós já tivemos aqui uma mãe que falou como foi o processo de introdução da comunicação alternativa. Eu vou te apresentar e aí a gente vai começar a conversar. Aqui é um bate-papo. Ótimo. Eu, eventualmente, vou retirando os comentários, mas retorno, porque as pessoas podem interagir e, às vezes, a gente tem perguntas no tema, tá bom? Então, vamos lá. Ó, Mais uma vez, muito obrigada. Valéria Santos é fonoaudióloga, especialista em transtorno do espectro autista, pós-graduada em neurociências, com qualificação profissional em uso terapêutico de tecnologias assistivas, direitos das pessoas com deficiência e ampliação da comunicação. É membro chama Isaac, a gente fala assim? isso, Isaac Brasil. Isso, Isaac Brasil. Então, aí a gente vai começar pedindo para você apresentar a Isaac Brasil. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, Mário. Eu realmente agradeço a oportunidade e o convite de falar da comunicação alternativa. Realmente, o objetivo meu em trabalhar a comunicação alternativa, além de proporcionar a voz para os meus pacientes, né, para as famílias que eu atendo, também é disseminar o conhecimento de uma forma que seja prática e realmente que as pessoas consigam identificar e conhecer os benefícios que a comunicação alternativa traz. Eu acho que igual você falou, tem famílias aqui, só que quando a gente vê na prática como que é esse uso da comunicação alternativa, todas as possibilidades que ela proporciona para o usuário, é assim, realmente encantador. Então, além de ter esse trabalho de adaptação e assistência com as famílias, meu objetivo também é disseminar o conhecimento em torno da comunicação alternativa e tirar aqueles mitos, né? A comunicação alternativa ela é cheia de mitos. Aham. Todo dia eu escuto alguma coisa nova, diferente. Se você tiver escutado alguma coisa aí, já quiser trazer, as pessoas aqui nos comentários também já pode deixar o que acha que é mito, o que acha que é verdade em torno da comunicação Tem um alternativa, grande para a mito gente ir aí. discutindo isso, hein? Tem eu acho que é o mito top, né? Inclusive, as famílias falam isso pra gente, que nós somos profissionais. Não vou colocar comunicação alternativa, senão ele não vai falar. E eu dou preferência para a fala. Então, se eu der um outro instrumento, ele não vai falar. É mito ou verdade, Valéria? Isso é mito. E igual você falou, né? Ele é o top 10 dos mitos de comunicação alternativa, com certeza é esse. E aí a gente escuta, mas se ele usar comunicação alternativa não vai falar, vai ficar preguiçoso, vai ficar mostrando figurinha e não vai querer falar. Gente, isso é mito. A comunicação alternativa ela é utilizada para estimular a fala. Se a criança ela tem capacidades neurológicas, motoras para desenvolver a fala, ela vai falar. Não quer dizer que a comunicação alternativa vai impedir isso. Aliás, pelo contrário, né? Ela pode ser uma ferramenta que vai ajudar esse sujeito a desenvolver a linguagem dele, né? Porque ele vai estar sendo exposto à comunicação, ele vai estar sendo exposto à língua materna dele ali o tempo todo, utilizando, fazendo solicitações através das figuras de comunicação alternativa.
Isso com a modelagem no dia a dia, se a criança realmente ela tem essa capacidade neurológica para desenvolver a fala, ela vai desenvolver a fala. Ah, mas ele usou comunicação alternativa, ele não falou. Infelizmente, cerca de 30% das pessoas com autismo, ela não vai desenvolver uma linguagem funcional. Ela não vai falar. Isso não quer dizer que ela não tem nada para se comunicar, né, Mara? A gente sabe que eles têm muito a dizer, que eles compreendem muito o que a gente fala, que eles têm seus desejos, que eles têm suas necessidades, eles têm suas objeções. Ah, eu não quero ir na terapia da Valéria hoje. Se eu não tenho uma fala, como que eu vou demonstrar isso? Né? Ah, eu não quero usar essa blusa vermelha hoje. Você fala uma outra coisa. Como que ele vai demonstrar isso? Geralmente com comportamentos considerados inadequados, sabe? Que é uma outra questão também, que é a comunicação alternativa, ela facilita essa diminuição desses comportamentos, né, Valéria? Exatamente. Então, você já trouxe esse ponto que, para mim, é um dos grandes benefícios do uso da comunicação alternativa. Então, só trazendo, né, esclarecendo o que é comunicação alternativa. Às vezes tem gente de primeira viagem que interessou pelo tema, mas ainda não tem esse conhecimento básico. Então, a comunicação alternativa é qualquer ferramenta que a gente utiliza, tanto para suplementar a fala, ou para substituir, no caso da pessoa não ter uma linguagem oral desenvolvida. Mas eu posso utilizar ela com pessoas que falam? Posso. Se ela não consegue ter essa organização, uma clareza na hora de organizar essa fala, ou de compreender o que está sendo dito para ela, eu vou utilizar a comunicação alternativa também, para favorecer esse entendimento dela de mundo, apresentar as coisas para ela e dar modelos de uso correto da fala. Então, eu posso colocar uma sentença, né? Eu quero uma fruta, um biscoito. Só que a criança ela pode falar e ela vai chegar a falar maçã. Quero. E aí, ela não organizou essa fala, né? Não tem uma clareza. Eu posso utilizar a comunicação alternativa nesses momentos também de forma a suplementar a comunicação dela. Eu também posso utilizar. Eu costumo dar um exemplo, Valéria. Por exemplo, quando a gente vai para um outro país que a gente não domina o idioma, a gente usa a comunicação alternativa. E a gente sabe falar. A gente tem um bom funcionamento, enfim. A gente não... A priori, a gente não tem nenhuma deficiência, nenhuma dificuldade. A única questão é que a gente não domina a língua. E aí você precisa lançar mão de artifícios, de instrumentos para você se comunicar minimamente ali naquele outro país, né? Não deixa de ser uma comunicação alternativa nesse sentido, né? Não, perfeito esse exemplo, que é o que a gente observa também. Se a criança ela não tem fala funcional, se ela não consegue expor suas necessidades, seus desejos, ela vai trazer de alguma forma. Seja no apontar, seja nos gestos, expressões faciais, algum gesto caseiro que ela criou em casa, que a família ali entende, né, quando ela utiliza esse gesto. E aí são vários exemplos, né? Mas esse exemplo, quando a gente vai para outro país, porque a fala ali você não consegue expressar verbalmente o que você quer. Então você começa, aponta, faz, se quer o remédio na farmácia, já começa a fazer cara de dor para ver se o cara entende que você quer transmitir sua mensagem, só não está utilizando a fala, né? E aí a comunicação alternativa é isso, é todas as ferramentas que a gente pode utilizar para substituir ou complementar essa fala. E ela traz muitos benefícios para todos os usuários, né? A gente pode comentar depois dos benefícios dela, mas assim, para quem que se destina a comunicação alternativa, né? Ela é muito conhecida dentro da paralisia cerebral, foi onde surgiu mesmo a comunicação alternativa, para dar voz, né, para as pessoas com quadro de paralisia cerebral, e depois ela foi trazida também dentro do espectro do autismo, né? Começou lá com o PET. Gente, desculpa, meu cachorro está louco aqui lá na janela. Mas os meus vizinhos aqui também, não preocupa, tá ótimo. E aí, a comunicação alternativa, então, ela veio para o autismo, justamente devido a essas dificuldades na comunicação, que acaba sendo nos principais sintomas do autismo. Vou colocar o fone aqui para ver se facilita. Só que a comunicação alternativa também, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa
pessoa que tem alguma necessidade complexa de comunicação, né? A gente sabe que tem doenças neurológicas que acabam prejudicando a fala, doenças congênitas, né? Já do nascimento, que a pessoa ela não desenvolve essa linguagem. Então, assim, comunicação alternativa, eu falo que qualquer um de nós pode depender dela algum dia. A gente sabe hoje que o número estatístico de AVC é altíssimo. Né? Quantas pessoas que a gente não conhece que sofreu um acidente vascular encefálico e aí ela perde ou tem algum comprometimento na linguagem oral. Então, a comunicação alternativa ela vai ser utilizada nesse contexto também, né? Que chama as afasias, que é essa sequela provocada por um AVC. E hoje a gente fala que é quase 1:4 já, né? Então, assim, a chance de algum de nós aqui em algum momento depender da comunicação alternativa é muito grande. E dentro do transtorno do espectro autista, tem alguma pesquisa que diz mais ou menos a quantidade das pessoas que não conseguem se comunicar oralmente? Tem uma estatística, tem uma estimativa americana, né, norte-americana, que fala que cerca de 30% das pessoas ela não vai desenvolver uma linguagem. Isso para mim é um número muito grande, né? Muito pensando grande. Que nos Estados Unidos eles já falam em 1:54 pessoas. No Brasil a gente não tem isso ainda, né? Porque agora que vai entrar no IBGE e ter essa contagem, realmente a gente vai ter números representativos do autismo no Brasil. Mas em pensar que 1 em 54 pessoas tem autismo e que ela vai ter alguma dificuldade na comunicação, né, que é até um dos critérios para diagnóstico do autismo, né, às vezes passa por essa questão da comunicação, ou às vezes até o gatilho, né, que leva a família ao consultório, que leva a buscar o profissional, é justamente essa alteração na fala. Ah, não tá falando, tá demorando para falar, fala as coisas às vezes sem sentido, né? Então, assim, a comunicação ela é muito presente no autismo e o que chama muita atenção da gente, né? A gente tem que dar voz, a gente tem que falar sobre comunicação para a gente poder dar voz para essas pessoas. E em muitos casos, o fonoaudiólogo é o primeiro profissional que identifica. Apesar dessa criança ir a pediatras, né, com consultas mais ou menos regulares, mas a questão da comunicação, da fala, ela é uma coisa, vamos dizer assim, mais visível, né? Sim, quando a gente tem aí uma criança com 2, 3 anos que ainda não fala. Mas aí a gente tem uma outra questão também que eu quero colocar. Vamos esperar um pouquinho. Vamos mesmo, porque o pai dele demorou para falar. E teve uma tia que falou com 5 anos. Você já ouviu isso alguma vez? Nossa, centenas de vezes. E o que mais me preocupa é quando chega assim, mas eu levei no pediatra, o pediatra falou que podia esperar, porque tá no tempo dele. A criança tem seu tempo. Eu falo, meu Deus. Aí esse me dói um pouquinho, sabe? Porque a gente que trabalha na área de saúde, você tem que entender dos marcos do desenvolvimento infantil. Tá? Que tem uma variação, principalmente entre meninos e meninas, uma variação de mês ali para aquisição de alguns sons ou do desenvolvimento da linguagem. Mas se uma criança chega para mim com 2 anos e ela não fala, eu já tenho que ligar o sinal vermelho assim, no máximo, né? Na hora, porque com 2 anos a criança já forma frases. Mínimo com 2, 3 palavras, né? Eu quero leite, eu quero assistir algum desenho, ela já tem essa capacidade de falar frases com 2 anos, mesmo que sejam frases curtas, né? Solicitar algum objeto que está na frente dela, fazer uma negação, né? Então, assim, com 2 anos a criança já fala muita coisa. E aí o pediatra vai e me fala que não, tem que esperar o tempo dela. Que tempo é esse? Quanto tempo que a gente tem que esperar, né? Então, assim, percebeu alguma alteração na linguagem, já tem que procurar o profissional para realmente avaliar se está de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento dele, com o desenvolvimento infantil, ou não, se isso é um atraso, e aí a gente vai ter que buscar outros profissionais, né, para intervir junto. Isso, como você falou, às vezes pode ser uma questão de apraxia, né, da funcionalidade, mas também podem ser questões neurológicas, e aí a gente precisa realmente procurar outros profissionais para a gente trabalhar. Não só o fonoaudiólogo. Mesmo assim, a comunicação alternativa já pode entrar aí. E se ele vier a Exatamente. falar? Ótimo, foi maravilhoso, né? Agradece, né?
Mal não vai fazer, né, Valéria? Exatamente. Esse também é outro mito, Mara, que eu vejo muito em torno da comunicação alternativa. Ah, mas ele é muito novinho ainda. Com 2 anos vou trabalhar a comunicação alternativa? Não, vamos esperar fazer todas as terapias, né, convencionais que existem para estimular a linguagem oral. Se não der certo, a gente usa a comunicação alternativa. E aí eu penso, se você vai esperar esse tempo todo, a criança vai estar lá com seus 5, 6 anos, com aquele atraso imenso de fala. Se você não entrou com a comunicação alternativa, então você está privando ela de um direito que é dela, né? Um direito Isso. constitucional, que é a comunicação. Então você pensa, nossa, então vai ficar 5 anos, você vai ficar lá fazendo as terapias tradicionais para estimular essa linguagem oral, mas não vai oferecer nenhum recurso alternativo para ele se comunicar. E quando ele tiver alguma dor, se ele quiser comentar alguma coisa, se ele quiser fazer uma solicitação, uma negação, como que a gente faz? Então, assim, esse para mim é outro mito e que às vezes me incomoda muito, até dentro da profissão mesmo, né? Às vezes o fonoaudiólogo ele espera muito para começar a comunicação alternativa por achar que justamente eu tenho que trabalhar tudo antes, não conseguiu desenvolver a comunicação, então vou partir para a comunicação alternativa. Só que ao contrário, eu posso muito bem estar trabalhando a comunicação alternativa e utilizar outra técnica para estimular essa linguagem oral. Nada impede disso ser feito junto, né? Aliás, o ideal é que isso seja feito junto, né? Porque enquanto a fala ali não vem, eu já estou proporcionando comunicação. Exatamente. E, por exemplo, você falou, às vezes as pessoas esperam 5, 6 anos e aí chega justamente numa outra etapa complicada da vida do ser humano, né? Que é a alfabetização. Que aí já é mais a minha área, que eu sou da área pedagógica. Então, aí você junta, vamos dizer assim, dois momentos dificultadores entre si e que, vamos dizer, vai emperrar, vai dificultar ainda mais o processo, tanto da fala quanto da alfabetização. Porque essa escola vai demandar muito desse sujeito, né? Outras coisas, que eu sempre falo isso, a alfabetização não é natural do ser humano. É um processo cultural que você realmente precisa ensinar. E a gente sabe o tanto que é complicado. Então, por exemplo, eu recebo estudantes com 6 anos que não falam, não se comunicam, né? Porque eu sempre ressalto isso, o importante não é tanto a fala, é a comunicação. Então, porque a família geralmente quer a fala. Mas se essa fala não vier, gente, a comunicação tem que vir. Porque com comunicação, o processo pedagógico, o processo educacional, ele vai acontecer, né? De uma maneira menos custosa para essa pessoa do que a gente entrar aí com dessas duas questões mais ou menos ao mesmo tempo, né, Valéria? Não sei se você concorda, mas na minha prática me mostra isso. Se eu tenho um estudante que não se comunica no processo já de alfabetização, é mais custoso, né? Exatamente, não, perfeito a sua colocação, e é exatamente isso. Então eu já tenho um complicador, igual você falou, ele não fala, mas também ele não tem uma comunicação funcional, porque ele não utiliza nenhuma ferramenta ainda para que ele possa se comunicar. E aí ele vai ser alfabetizado. Se ele não fala, se ele não se comunica, como que eu vou avaliar essas questões de conhecimento dele, né? Como que eu sei que o meu aluno está aprendendo dentro da sala de aula? As atividades, os enunciados estão sendo adaptados para ele, né? Com símbolos ou com fotos, para facilitar essa compreensão dele e aí ele conseguir te dar uma resposta. Então, assim, nas escolas, eu vejo que hoje tem muitos professores que eles estão buscando, eles estão se apropriando desse conhecimento, né? Da comunicação alternativa, justamente por causa dessa dificuldade que a gente vê. E realmente é um sofrimento, né? Eu tenho professores que às vezes sofrem mesmo por não conseguir lidar ali até mesmo com o comportamento da criança. A criança quer sair da sala, às vezes alguma questão sensorial da sala está incomodando ela, e aí vem aquele comportamento todo, se joga no chão, joga as coisas no chão. Se ele tivesse pelo menos uma figurinha, não sei se eu tenho aqui, mas do sair, se eu tenho pelo menos essa figurinha na mesa dele, que ele possa utilizar para pedir para o professor ou para o professor apoio, né, que ele
que tem com ele, mostrar a figurinha, sair, e aí ele sair, a gente evita todo esse comportamento que a gente sabe que acontece, né? Muito na Isso. escola, porque ele quer sair, ele tá sentindo algum incômodo sensorial, às vezes, né? Sala de aula é barulhento, mas se eu não proporciono uma comunicação para ele, como que ele vai me pedir isso? A gente vai ter que adivinhar quando a criança quer sair da sala, quando ela quer ir no banheiro, quando tem alguma coisa incomodando ela, né? Infelizmente, a Uhum. gente não tem esse poder de adivinhar, mas Isso. a gente pode oferecer opções para ela. Com certeza. A Raquel Botelho, a Raquel nos acompanha lá da Califórnia. Olha, Aí que ela chique. falou que a comunicação alternativa diminui drasticamente os comportamentos inadequados do meu filho. E aí ela faz uma pergunta, Valéria. Quando indicar a linguagem de sinais ou o PECS? Assim, como que a gente vai escolher a linguagem de sinais ou o PECS? Aí, só para quem não sabe, só explica o que é o PECS, né? E Aham. aí, se você puder responder. Eu só não entendi se essa linguagem de sinais é lia Libras. Ou são gestos, gestos caseiros, gestos que a gente utiliza, sociais, né? Ah, sim, Raquel, aí você complementa, por favor, se são gestos sociais ou libras. Mas, Gesto e enquanto linguagem. isso, explica para o pessoal o que é o PEX, porque às vezes tem gente que não sabe, né? Uhum. Então, o PECS ele surgiu nos Estados Unidos mais ou menos na década de 80 e ele já foi uma ferramenta pensada também para trabalhar a comunicação com autismo, né? Que é um sistema por trocas de figuras. Ele é dividido em níveis. A gente geralmente começa o nível 1 solicitando, né? Então, por exemplo, a criança quer alguma coisa, igual esse exemplo do sair. Então, eu vou treinar com ela, eu vou fazer essa modelagem para toda vez que ela quiser sair da sala, ela vai trazer a figurinha e me entregar essa figura. Aí eu vou falar assim, ok, você quer sair? E aí a gente realiza essa ação. Isso se chama modelagem, a gente faz em qualquer sistema de comunicação alternativa. Pode ser em alta tecnologia, né, que são os aplicativos de comunicação que geralmente a gente utiliza no tablet, no celular, no computador. Todo o processo de comunicação, nessa adaptação da comunicação alternativa, a gente tem que fazer esse processo, que é a modelagem, é dar um modelo de uso para que a criança use. Como você falou, a alfabetização não é uma coisa inata. Eu não bato o olho e já sei ler, fazer conta. Para falar também não. A gente é exposto à língua muitos e muitos anos. Até que a criança fale a primeira palavrinha, ela leva mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, né? Para que ela consiga falar mamãe ou papai. Mas antes disso, ela foi exposta à língua. A mãe chegou, brincou com ela, nomeou as coisas. Você quer mamadeira, filho? Vamos pegar seu bico. E você está constantemente expondo essa criança à língua materna, que aí, em algum momento, ela vai desenvolver essa comunicação, né? De acordo com os marcos. Com a comunicação alternativa, tem gente que acha que não é a mesma coisa. Que eu vou adaptar um sistema e a criança já vai sair usando. Vou dar o tablet para ela com algum aplicativo, ele vai clicar, eu quero comer bolo, eu quero não sei o Inclusive, quê. essa mãe que eu te falei que esteve aqui conosco, ela disse que tentou o PEX 3 vezes e desistiu as 3 vezes. Por quê? Porque não é da noite por dia, é o que você está falando. É um processo. E é um processo moroso, principalmente até a criança entender isso. Que eu preciso apresentar uma Exatamente. figura para você entender o que eu quero, para você me dar o que. Então, assim, demora um pouquinho. A Raquel disse que é Exatamente. Libras, a resposta Então, dela. uhum. Então, com relação a Libras, às vezes a gente nem entra tanto na comunicação. É uma comunicação alternativa? É. Mas a Libras é a linguagem de sinais utilizadas pela comunidade surda. Então, assim, se a criança é surda, né? Se ela. Não falo deficiente auditivo, gente, não acho que eu estou minimizando, mas surda é que realmente ele não tem nenhuma audição. Esse realmente é o termo correto. Deficiência auditiva se Uhum. ela tiver uma perda auditiva. E aí, se ela é surda, se ela não tem audição, o mais indicado para ela é a Libras. Por quê? A Libras é a linguagem da comunidade surda, porque é aí que ela vai interagir com outras pessoas também que são surdas, que ela vai aprender a falar, que ela vai ser alfabetizada, tudo através da Libras, né? A gente já tem esse sistema bem delimitado, muito bem organizado para trabalhar com Libras. Agora, o PEX, se ele é surdo e for utilizar o PEX,
ou qualquer outro sistema de comunicação alternativa, a gente vai ter que adaptar isso também para língua de sinais. Por exemplo, se eu for colocar lá oi, ou tchau, ou adeus, vai ter que ser com os símbolos de Libras, né? Porque ele não tem audição, então eu vou ter que trazer muito esse visual com ele e trabalhar outra língua, né? Não vai ser a minha linguagem, vai ser a língua de Aham. sinais. Que Mas, já por tem o exemplo, alfabeto, né? Tem tudo. no caso do filho da Raquel, ele tem TEA. Então, você não indicaria Libras, indicaria o PEX mesmo, né? É, exatamente. Aham. A Maria Lorena está perguntando se precisa de treinamento para fazer uso. Deve ser do PEX, que ela não completou. Sim, né, Uhum. Valéria? Exatamente. Todo mundo tem que ter esse treinamento. Na verdade, o que eu observo hoje em dia, Mara, é justamente essa falta de treinamento das pessoas que vão trabalhar com comunicação alternativa ou que vão introduzir a comunicação alternativa. Às vezes a gente trabalha com a criança, né? A gente introduz, a gente cria um método de comunicação alternativa para ele, mas a gente não treina os parceiros de comunicação. E aí a comunicação alternativa ela não dá certo. Por quê? Se eu não te falei como que usa, em qual momento que você tem que usar, como que eu tenho que fazer isso, na hora que chegar em casa, a pessoa só vai esperar que ela faça a solicitação, vai esperar que a criança chega lá, ou Uhum. aponta, ou mostra, ou usa o tablet para fazer a solicitação. Mas aí, solicitação é um ponto da comunicação. A gente tem outros, né? Eu preciso interagir em conversas, saber de que ele gosta, de que ele não gosta, como que foi o final de semana dele. Vamos cantar uma música? Vamos utilizar esses sistemas de comunicação alternativa para que ele, adaptando, né, a música, a gente faz isso muito na escola também, com músicas, escolas, para que ele interaja através desse sistema. Não é só para solicitar o tempo todo. Ah, eu quero água, eu quero banheiro, eu quero não sei o quê. Comunicação é isso, né? É justamente essa interação, essa troca. Então, assim, todo mundo que for interagir com essa pessoa que vai utilizar a comunicação alternativa, é importante que ela seja capacitada para isso. Ou que pelo Isso menos já ela aconteceu tenha um comigo conhecimento também. básico. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, a fonoaudióloga de um estudante introduziu o PEX, treinou a família, mas nem me falaram. E eu sou a professora dele lá na escola. Estou com ele 4, 5 horas por dia e não sei, né? Que ele. Então, assim, isso que você está falando já aconteceu comigo e é assim, é um sinal de alerta para todas as pessoas envolvidas, principalmente os profissionais, porque os profissionais eles têm obrigação de saber disso, as famílias nem tanto. Mas a comunicação é o que você está falando. Todas as pessoas envolvidas têm que conhecer esse sistema de comunicação, porque senão ele não vai funcionar. Igual essa mãe que teve aqui, diz que o menino pegou a figura do enroladinho de salsicha que ele queria, né? Mas só que a atendente, que Ah, legal, ficou olhando a figurinha. Então, quer dizer, ela não estava preparada para ser a ouvinte, né? Desse a processo parceira aí. dele, né, de comunicação. Não, Uhum. e justamente isso é muito complicado. Uma coisa que eu falo sempre é que a comunicação alternativa ela é um trabalho integrado. Eu tenho que trabalhar terapias, né? E isso tem que ser todos os profissionais, não é porque a Fono implementou a comunicação alternativa que o TO não vai utilizar, porque a criança ela tem que comunicar comigo, mas ela tem que comunicar com o TO, com o psicólogo, com o psicopedagogo, com a professora na escola. Toda a comunidade escolar ela tem que estar envolvida nesse processo, porque senão é a mesma coisa de eu dar a comunicação para ele num momento e tirar no outro. Então ele utiliza 30 minutos, 1 hora comigo na sessão, chega na escola ele não vai utilizar, então eu estou tirando a comunicação dele de novo. Então Uhum. isso é muito complicado. Realmente eu sei que a gente tem muito que caminhar nesses pontos ainda, né? Justamente de trabalhos multidisciplinar. Por mais que a gente tente, que a gente lute, que existem grupos que realmente trabalham de uma forma integrada, mas tem profissionais que também são assim, são isolados. Estou trabalhando comunicação alternativa aqui, usa na sessão, às vezes a família usa em casa e a escola não está nem sabendo disso. Então, Por isso assim, que é é um trabalho importante a desconexo. família conhecer, né, Valéria? Porque a Exatamente. família pode perguntar isso para o profissional, né? Uma Ótimo. pergunta bem importante da Denise. Denise, obrigada. Qual ou quais os pré-requisitos principais para a comunicação alternativa? Então, como é que você faz essa avaliação, Valéria?
Ó, primeiramente, eu falo que o único pré-requisito para usar a comunicação alternativa é respirar. Se a pessoa está ali, se ela respira, ela consegue utilizar a comunicação alternativa. Porque assim, a gente vai achar uma forma, você que já acompanha meu trabalho, você sabe que eu tenho pacientes que utilizam comunicação alternativa com o pé, que utiliza com piscada de olho, que utiliza com o cotovelo. Então, assim, a gente tem que abrir, lógico que a avaliação é importante, vou falar de alguns critérios depois, mas assim, é estar atento às possibilidades que essa pessoa apresenta. Se eu focar, por exemplo, numa criança com paralisia cerebral, tetes plástica, que fica ali com movimentos coordenados o tempo todo, não vai usar. Como é que eu vou dar um tablet para ela usar se essa mão ela não tem controle, se esse pé ela não tem controle? Se a gente foca nessas dificuldades, dificilmente a gente vai conseguir usar a comunicação alternativa. Então, o primeiro ponto é focar no que a criança ou o usuário, seja adulto também, né, idoso, o que ele dá conta de fazer hoje. Aí ele consegue colocar... Né? Exatamente. Focando, eu gosto muito de usar aquela classificação internacional de funcionalidade justamente para isso, para mostrar, olha, ele está nesse ponto, ele consegue fazer isso e isso. Então vamos focar nisso. Por exemplo, nesse exemplo que eu estava dando, criança com paralisia cerebral, sem coordenação motora, mas será que ele consegue utilizar a língua para apontar? Para um lado, para o outro? Consegue, ótimo, vou adaptar uma prancha desse lado, e com a língua ele vai fazer esse apontamento e vai fazer suas solicitações e vai comunicar. Então, é isso que eu mais chamo a atenção assim, nos critérios para uso de comunicação alternativa, focar no que ela consegue fazer e buscar possibilidades. Mas o que mais que eu tenho que levar em consideração, né? Habilidades visuais, eu acho isso muito importante na hora de adaptar a comunicação alternativa, até para a gente conhecer como que esse usuário enxerga. Às vezes não tem uma baixa visão, não tem uma deficiência visual, mas a preferência dele de olhar é para baixo. Ele começa a fazer esse rastreio de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, e aí a gente tem que observar assim, isso. Né? A gente vê assim, tem exatamente. Com teia que olham meio assim, enviesado, muito, né? muito. Então, ele está usando mais a lateral, né, dos olhos para fazer esse contato. O que eu vou ter que colocar? A prancha que seja desse lado que ele utiliza, principalmente os símbolos que ele vai ter mais acesso, né, que é aquele vocabulário essencial. Então, eu vou colocar no ponto que ele faz esse contato visual da melhor forma. Eu tenho que avaliar também essas questões motoras, que é igual eu falei, é um caso de paralisia cerebral. Então, assim, qual movimento que ele consegue fazer, se essa questão de esticar o braço para acessar a figura, ele dá conta, ótimo, então posso colocar um plano inclinado na frente dele, eu posso adaptar um tablet com suporte que ele consiga clicar, mas ele não consegue clicar. A gente tem outras ferramentas dentro da tecnologia assistiva, né, ponteiras principalmente, que a gente consegue adaptar no braço ou na mão para que ele consiga fazer esse acesso às figuras. Na cabeça, né? Eu tinha na cabeça, que a minha colega chama tamanduá essa ponteira. Sabe o que a minha colega fez? Ela pegou a antena, aquelas antenas de carro, antigamente tinha, né? Que dobrava. Aí ela fez tipo um capacetezinho, porque não tinha recurso. Porque também, Valéria, uma outra questão. As pessoas pensam que precisa ser só alta tecnologia para ser considerada comunicação alternativa. E aí, o que eu gosto muito no seu canal é isso. Você mostra coisas assim simples que dá pra gente fazer no dia a dia. Não precisa ser necessariamente o uso de computador, de tablet, de tecnologia mesmo, né? Não, ótimo. Não, vai de acordo com o que você tem. Se você tem condição de ter um tablet, se o tablet for indicado para ele, que tem essa questão também. Não, vou comprar o tablet porque o tablet é melhor, tem mais figuras, tem mais acessos. Mas às vezes o tablet não é indicado para criança. Às vezes ele não está pronto para utilizar o tablet naquele momento. Então a gente vai ter que começar com fotos, com figuras, com objetos concretos, para depois a gente chegar nessa alta tecnologia, conversação rápida, né? Que eu vou falar, ele vai responder. E aí a gente pode entrar na alta tecnologia, mas nada impede de começar com a baixa. Essa questão de você falou de ter recursos. Já tive mãe que eu criei a prancha para ela, pedi para ela imprimir. Ela imprimiu, pregou num papelão. Ótimo, tá dando, a criança tá utilizando lindamente a comunicação alternativa. Ela imprimiu as figuras coloridas, pregou no papelão, passou um papel contact em cima,
ficou pronta a prancha dele. Ele já está lá utilizando, fazendo as solicitações dele. Então, às vezes a gente fica pensando, você não vou mexer com isso, porque software é caro, um tablet é caro, o tablet pode estragar, e aí a criança vai ficar sem comunicar, né? Então, assim, é importante a gente ficar aberto a todos os recursos, principalmente nessa questão de gastos. Na escola a gente utiliza muita baixa tecnologia, justamente por isso, né? É uma questão de gastos mesmo. E aí os professores são gênios nessa questão de adaptar material. Eu já vi cada coisa que eu fico assim, encantada, impressionada com a habilidade que o professor tem para criar coisas, né? Criar recursos com pouco dinheiro. Uma caixa de leite vira alguma coisa, tudo vira alguma coisa dentro da sala de aula. É verdade. Então, só retomando a questão dos critérios, né? Aí a gente vê também a questão simbólica. Uma coisa que eu pauto muito também nos cursos é essa questão do simbolismo. A criança, ela já faz simbolismo, ela já brinca de forma simbólica, ela consegue brincar de faz de conta. Ótimo, então ela está simbolizando. Por que isso é importante? Porque se a criança ela não simboliza, ela não está nessa fase ainda de simbolismo, ela está lá ainda muito no concreto, eu não vou conseguir utilizar esses tipos de símbolos com ela, né? Que às vezes acontece muito de começar também no PEX direto com esses tipos de figura, né? Que se chama pictogramas. E aí não dá certo. Por quê? Esse menino com a colherzinha na boca aqui, levando a colherzinha na boca, para mim não representa almoço. Para mim não representa fome, não representa comer. O que representa para ela? Será que é uma foto dela? A gente pode ir lá tirar uma foto da criança no momento que ela está comendo. E aí a gente traz essa foto para a comunicação alternativa. No momento que eu quiser falar com ela, filha, agora está na hora de almoçar. Vamos comer? Eu vou mostrar a figura para ela, já modelando, né, essa questão do uso, e aí, ou eu posso deixar disponível também, no momento que ela quiser fazer solicitação de comer alguma coisa, na hora do almoço, ela pode pegar essa figura, ou me mostrar, ou apontar, né, e aí o acesso à comunicação, ela varia muito também de acordo com o usuário. O que é mais fácil para ele? É apontar, é pegar, é trazer e me mostrar, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Da onde vai começar? Vamos dizer assim, se é de uma fotografia, de um pictograma, se a pessoa for alfabetizada, já pode começar com palavras, né? Perfeito. Então, realmente depende da pessoa que você está aí trabalhando. Por isso que a avaliação é tão importante, né? É o que vai dar um norte pra gente, para saber o que eu vou começar, o que eu posso colocar nessa prancha, o que é o interesse da criança. Eu sempre falo pra gente partir do interesse, e assim, eu tenho exemplos ótimos disso, de às vezes a gente focar muito nas necessidades básicas. Comer, banheiro, xixi, porque é um vocabulário essencial? Porque a criança faz isso todos os dias. Mas às vezes não é o interesse dela, ela quer pedir para assistir Galinha Pintadinha, ela quer pedir para assistir alguma coisa na televisão, ela quer falar do Cruzeiro, que é o que já aconteceu comigo, de adaptar para um adolescente com paralisia cerebral e assim, colocar várias coisas ali que seriam um vocabulário essencial para ele utilizar no dia a dia, que todo dia ele precisaria daquele vocabulário, mas ele queria só falar do futebol, ele queria contar que o Cruzeiro, que é o time favorito dele, jogou no final de semana, ele queria me zoar porque o Atlético tinha perdido. Então, isso era o interesse dele, essa era a expectativa dele com relação ao uso da comunicação alternativa. Então, esses também são dois pontos que a gente tem que levar em consideração. Qual que é a necessidade do usuário de comunicar? E qual que é a expectativa dele? A expectativa dele, às vezes, não é pedir para ir no banheiro, porque ou alguém já leva, ou ele já está acostumado com os horários, mas poder falar do Cruzeiro, que o Cruzeiro é o melhor time do mundo, que ele ganhou, que ele está classificado na Série B, ou que tá... Eu não entendo nada de futebol, mas eu sempre via para poder conversar com ele essas questões. Isso era a expectativa dele, né? Era isso que ele queria assim, falar. As pessoas com TEAs, assim, muitas, têm um hiperfoco, tem um foco de interesse. Até a gente conversou sobre isso numa live ontem, né? Começar com esse interesse, e aí você vai expandir, você vai abrir para outros temas, que também você não vai ficar só com o Cruzeiro. Assim como com a pessoa verbal também, que só quer falar de um assunto. Mas, para você começar uma interação com essa pessoa, melhor com foco de interesse. Exatamente. Essa questão do hiperfoco, a Lívia, não sei se você conhece, que é psicopedagoga também, ela tem um exemplo ótimo. Ela começou com a criança que era louca com pocoyo,
começou a trabalhar com ela com o Pocoyo, depois ela trazia histórias sociais do Pocoyo, tem um episódio do Pocoyo que varre a casa, trouxe a vassoura, depois a criança pegou a vassoura e montou na vassoura como se ele estivesse fazendo a mesma imagem que o Pocoyo. Então, assim, já trouxe a questão do simbolismo para ele, Uhum. já abordou outras questões, já despertou o interesse dele por comunicar, porque aí ele vai mostrando os cartões, né, e ela vai contando a história para ele, depois ele Isso. seleciona o cartão. Então, assim, começou com o hiperfoco dele, mas já dá para ver que ele está desenvolvendo outras habilidades, principalmente na fala, que ele quer Uhum. também contar a história, né? Ele quer participar também disso. E se você trabalha com interesse, você estimula até essa vocalização aí, porque ele vai ficar tão animado e vai querer se comunicar cada vez mais, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a questão dos comportamentos que a gente chama de comportamentos problema, comportamentos mais agressivos. O que a literatura tem trazido para a gente em relação à comunicação e à diminuição desses comportamentos? Então, igual uma mãe aqui comentou, né, que ela realmente, ela trouxe esse relato, que eu achei ótimo, que ela já trouxe o relato dela de como que diminuiu os comportamentos, nesses comportamentos inadequados, disruptivos, que às vezes é confundido com uma birra, né? Então, assim, a partir do momento que a gente dá voz para essa criança, ela não tem necessidade de trazer esse comportamento, por exemplo, se jogar no chão quando ela quer alguma coisa, jogar alguma coisa em você quando ela está nervosa, ela está com raiva, né? Então, isso é muito discutido também na literatura. Qualquer artigo científico que você abrir vai estar lá relacionado o comportamento, a diminuição desses comportamentos disruptivos com o aumento da comunicação. Então, eu falo que é uma via de mão dupla e que você percebe, né? Se eu aumento a comunicação, se eu aumento as possibilidades de comunicação, não tem por que eu ter esses comportamentos. Então, você vê que o comportamento vai diminuindo, né? Então, assim, é dar voz. A partir do momento que você dá uma comunicação, que você dá voz para ele, que você dá um modelo de como utilizar isso, e aí ela pode fazer suas solicitações, seus desejos, não tem o porquê, né, de eu ter esse tipo de comportamento, de me jogar no chão. Se eu posso muito bem pegar uma figurinha e falar assim, eu quero assistir Peppa Pig. Uhum. Né, que acontece muito. Às vezes a criança, o pai vai lá e coloca o desenho, coloca, sei lá, Mundo Bita. Mas a criança não tá querendo Mundo Bita, ela tá querendo assistir Galinha Pintadinha. Se ela não fala, ou se ela já tem um pouco mais de autonomia, né, ela vai tentar pegar o controle e mudar. Se for no celular, ela vai lá com o dedinho e ela mesma coloca. Mas se tá na televisão, eu não sei como que faz isso e eu não falo, como que eu vou demonstrar para você? É chegando e você puxando e tentando arrastar a televisão para você trocar de desenho para mim, me jogando no chão, ou ficando nervoso, porque eu não fui atendido. Eu tenho uma Uhum. solicitação e o meu desejo não está sendo atendido, né? Então, a partir do momento que a gente dá essa figura, que a gente dá possibilidades, a gente vê essa diminuição dos comportamentos mesmo. E a E é interação muito também, né, Mara? Que eu vejo que isso, é é principal, né? fundamental. A Aparecida está falando. Meu filho tem 3 anos, é autista não verbal. Ele tem foco com as figurinhas. Então é usar as figurinhas, né, Valéria? Vamos começar com essas figurinhas aí. Para ele Exatamente. pedir as figurinhas. Vamos dificultar o acesso das figurinhas, porque o que acontece também? Se meu filho tem um hiperfoco, a tendência é eu liberar para ele ficar calmo, para ele ficar tranquilo. Então, vamos dificultar um pouquinho esse acesso para que ele te peça de uma forma, ou apontando, como a Valéria falou, mostrando a figura, de alguma forma que você possa entender e dar as figurinhas para ele. Vamos começar com as figurinhas, né, Valéria? Exatamente. Esse ponto que você me falou até me despertou por uma questão, que às vezes a família fala assim: ah, mas eu entendo ele, eu sei quando ele quer Ah, água, é eu sei. verdade. Ele sabe das coisas que tem dentro de casa, né? Ah, ele tem autonomia. Ele sabe Uhum. onde que tá o biscoito, então ele não precisa de pedir, por isso que ele não pede. E aí deixa de utilizar a comunicação alternativa em casa, justamente por essa fala. Ah, eu entendo o que, que ele quer. Se ele faz uma expressão tal, eu já sei o que, que ele quer, já sei que é banheiro e tal. E aí deixa de proporcionar esses momentos, né? Deixa de ser um parceiro de comunicativo eficiente em casa, justamente por achar que a criança já sabe tudo, que ela tem total autonomia. Aí o que eu sempre falo, beleza, sua casa está funcionando assim.
Mas e se ele chegar na Vamos sua for pro casa, mundo. né? Exatamente. Se ele estiver num outro ambiente, se ele estiver na casa do vô, se ele estiver comigo na sala e ele fizer tal gesto, eu não tenho a mínima ideia do que significa para ele enrugar a sobrancelha ou fechar a cara. Posso saber que é algum desconforto, né, por causa da expressão facial. Mas o que ele quer, o que ele quer demonstrar comigo, não vou saber. Não é? É. Então, se a gente muda o parceiro ali de comunicação que não é do ambiente familiar, ele vai ter dificuldade de se comunicar. Às E aí vai vezes ficar eles falam, nervoso, vai ficar irritado. fazem um sonzinho, a família já corre, já sabe o que, que é aquele som e tal. Mas saiu daquele espaço, realmente, aí não tem a comunicação, né? A Eu Rihanna sempre tá falo com as falando, mães que eu acompanho, eu sempre falo com as mães que eu acompanho que elas são muito intérpretes. Qualquer coisa a mãe já interpreta, já sabe o que é, já consegue resolver. mas a Mas assim, família não tem é que ter, funcional, né? a família tem que estar alerta a isso. Será que com esse tipo de comunicação que nós aqui em casa entendemos, ele vai conseguir se comunicar lá fora? E aí é o que eu falei, diminui um pouco o custo do acesso aos itens que ele gosta e ensine ele a se comunicar de uma forma que em qualquer lugar, né? Como é o que a gente sempre trabalha, a generalização. E aí a Uhum, generalização na comunicação também. Ou seja, ele vai ter que se exatamente. comunicar em todos os ambientes. A Rihanna só contou, dizendo que a filha dela faz isso mesmo. Quando ela quer a galinha pintadinha, ela já pega o controle, ela já sabe, né? Mas aí, Rihanna, é bom você dificultar esse acesso ao controle para ela te pedir a galinha pintadinha, Isso. né? Se a televisão fica na sala ou no ambiente que está essa televisão, deixa os símbolos próximo da televisão ou num lugar que seja de fácil acesso para a criança. O que você quer ver agora, filha? Mostra para mim. Vai lá e pega para mim ou aponta para mim, mostra o que você quer assistir. Mas deixa as opções visíveis. É o Mundo Beat? É a Galinha Pitadinha? É Três Palavrinhas? O que ela costuma ver? E isso é levantar a necessidade comunicativa dela. Então, assim, você vai observar a rotina dela ao longo do dia todo. Então, de manhã, o que ela tem necessidade de pedir? O que ela gosta de comentar de manhã? O que ela gosta de comer de manhã? Você vai levantando esse vocabulário e traz para as fotos ou traz para os símbolos, pictogramas e deixa visível dentro da casa, para que nesse momento que ela quer a galinha pintadinha, em vez dela ficar irritada ou buscar a mãe, né, para colocar a galinha pintadinha, simplesmente ela pode pegar a figura ou mostrar a figura ou apontar a figura para você. Isso é comunicação funcional. Essa questão de Uhum, pegar a mãe, arrastar até a sala, isso não é funcional. Porque em outros momentos isso não vai funcionar, né? Quando eu uhum. mudar de parceiro, eu vou ter problema, porque se me puxar e levar até a televisão, eu não vou saber o que a criança quer E ver. aí, Valéria, são dois objetivos que a família tem que pensar. Independência ou comunicação. Porque nesse momento você vai ter que optar. Esse exemplo aí do controle. Porque se a menina vai e ela pega o controle e ela muda e ela consegue colocar, ok. De independência ela tá show, mas de comunicação não. Então, eu trabalho a E interação também independência, não, né? agora a independência tá legal, então vamos trabalhar a comunicação também. A família, as pessoas têm que estar ligadas nisso. O que é que eu quero? Ah, independência. Então, tudo bem, eu vou trabalhar para ela ter independência. Não necessariamente a comunicação nesse momento. Ela atingiu a independência? Ah, não, agora, né, a autonomia de fazer as coisas. Isso, agora eu vou querer que ela peça de uma outra forma, né? O pessoal Ou está vai fazendo isso dizendo. junto, né? O objetivo da comunicação É, também é proporcionar essa uhum, independência dela. É igual você falou do exemplo da criança que chegou lá e mostrou para o atendente. A gente quer trabalhar a comunicação para que no futuro essa criança consiga se comunicar em diferentes ambientes que ela esteja. É ir lá e mostrar, pedir qual o lanche que ela quer. Ela fazer essa escolha, escolher o que ela quer comer, o que ela quer assistir, né? Isso tudo é independência. Uma coisa que eu utilizo muito é também adaptar as rotinas, por exemplo, banheiro,
troca de roupa, uso do vaso, uso do chuveiro, em imagens, porque às vezes a criança tá mais velha, já tem 10 anos e a mãe tem que estar lá, dando banho, falando o que ela tem que fazer. Agora tira a roupa, agora entra no chuveiro, agora pega o sabão. Se eu trago isso em forma de sistema de comunicação alternativa, eu vou lá, vou adaptar esses símbolos no banheiro, vou modelar com ele, ó, agora tá na hora de tirar a roupa, agora você vai entrar no chuveiro, ligar o chuveiro, agora eu vou pegar o sabão e ensaboar. E é isso, com o tempo, ele vai, com o apoio visual das imagens, ele vai conseguir fazer sozinho. Isso é autonomia, né? Isso que a gente quer mesmo com o uso da comunicação alternativa. Isso, nem isso ele vai precisar. Exatamente. Exatamente. Mas é o que a gente falou, é um processo. Não vão pensar que a gente vai fazer hoje e amanhã vai acontecer, porque não é mágica. Eu falo que trabalhar, não é mesmo, não. A gente sua a camisa literalmente. Não é receita de bolo, senão eu falava assim, não, pega isso aqui, você vai ter 10 figurinhas X, vai começar a usar na sua casa que vai dar certo. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que teve crianças que já passaram, eu tô com um agora, 12 anos, que já passou pelo menos umas 4 tentativas de comunicação alternativa. Então, assim, às vezes não é o momento, agora ele tem 12 anos, agora ele tem interesse de comunicar. Às vezes, com 4 anos, ele não tinha esse interesse despertado ainda em ter essa troca com outra pessoa, de fazer as solicitações, ele tem muitas questões sensoriais. Então, isso tudo a gente tem que observar. Quer dizer que eu não vou começar com ele porque ele não aceitou? Não, a gente vai modelar com ele essa comunicação alternativa, buscar outras formas, não precisa ficar preso àquela pasta, né, que a gente costuma ver no PEX. Eu posso trazer o PEX numa pulseira, eu tô sem a pulseira, mas depois dá uma olhadinha lá no meu perfil que tem a pulseira. Então eu coloco a comunicação alternativa no braço dela para ficar mais fácil, para quando ela sair de casa a comunicação tá junto com ela. Eu vou adaptar a casa. Então, assim, são diferentes formas que a gente tem que observar como que a criança aprende melhor, né, pra gente trazer isso para ela. Vai ser em forma de foto? Ótimo, então vou fotografar as pessoas que ela tem contato, os ambientes que ela vai, as coisas que ela deseja, e aí a gente vai trazer isso tudo em forma de foto para a criança. Para que nos momentos que ela precise comunicar, ela usar. É o que a gente sempre fala, cada caso é um caso. Por isso que você falou muito bem, a gente precisa avaliar individualmente essa pessoa, que aí pode ser pequenininho e pode ser adulto, e também as questões da família, né? As questões ali da casa, da pessoa, da estrutura, e às vezes você até precisa ir num ambiente familiar mesmo para você ver como é que funciona, né? A Celeste, obrigada, Celeste, está dizendo que a live está perfeita. Só que a gente tem um probleminha, Valéria. A nossa live está acabando. Né? Ai, meu Deus. Porque o Instagram, ele é cruel, ele só nos dá 1 hora. E assim, eu gostei demais. E antes de passar a palavra para você, eu gostaria de saber se você toparia a gente conversar mais um pouco, porque esse assunto, a gente só abriu o assunto e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas dúvidas ainda, muitas questões para a gente conversar. Se você toparia voltar uma vez mais aqui para a gente conversar. Claro, claro. Se você e com a disposição, igual eu te falei, né? Igual eu te falei, comunicação alternativa, eu amo falar de comunicação alternativa e é uma coisa que eu acredito, é coisas que eu vejo na prática, eu vejo o poder que ela tem de transformação na vida desse usuário, né? Igual você falou, seja do pequenininho ao grandão. Quando você traz essa comunicação, que você dá a voz para ele, para mim, assim, é muito importante, sabe? É uma coisa que eu vejo, assim, no dia a dia, que me move tanto para trabalhar com essas famílias, quanto para divulgar. Então, assim, quanto mais pessoas souberem disso, muita gente que não sabe que existe comunicação alternativa. Se a criança não fala, beleza, pronto. Então não vai falar. E fora os mitos, mas, assim, que a gente já falou alguns aqui, né? Então tem assim, exatamente. Tem as pessoas não conhecerem, não saberem, e ainda ser um assunto envolvido com muitos mitos aí, que a gente precisa realmente desmistificando para a gente poder conseguir dar uma qualidade de vida para esse sujeito, né? Porque, como você falou, é uma necessidade e um direito. Então, a gente não pode privar as pessoas do direito de se comunicar. Valéria. Perfeito. E aí o nosso trabalho, né, enquanto profissional, é buscar formas alternativas para que essa pessoa que tem uma necessidade complexa de comunicação se comunicar. Com certeza.
Com certeza. Muito, muito, muito obrigada. Gente, acompanhe a Valéria no Instagram, nas redes sociais. Ela tem uns vídeos bem bacanas, assim, coisas simples que dá para a gente fazer em casa. É muito bacana mesmo. E aí vocês podem entrar em contato com ela também, né, Valéria? Pelo seu Claro, claro, direct. ficou à disposição. O dela é FGA, de fonoaudióloga, né? FGA.Valéria Santos. É facinho de encontrar. Valéria, mais uma vez, mesmo. muito obrigada, viu? E depois eu vou entrar em contato para a gente marcar um novo encontro, tá bom? Ótimo. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez em comunicação alternativa. Queria mesmo ficar mais uma horinha também trazendo esse tema, discutindo com as pessoas, tirando dúvidas, mas fico à disposição. No momento que você quiser marcar outra live, vamos trazer. E aí talvez a gente pode até pegar essas dúvidas. Quem tiver, quem quiser, pode entrar em contato comigo também por direct. Se teve alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, né? Também me coloco à disposição. Perfeito. Muito, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Todo sucesso para você. Tudo de bom. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada, Valéria. Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom Beijo. conversar com você. Eu fiz o curso com a eu Valéria, agradeço. ela é ótima. Obrigada, querida. Um beijo. Boa noite, pessoal. Beijo.